Fala, minha gente, tudo bem? Bora lá para mais um react de um conteúdo totalmente excelente, desta vez com o camarada Chocolate ali do outro lado. Estamos aí num feat que ninguém pediu, mas que eu queria muito. Então bora lá ver o Thiago Santinelli falando com o Maurício Meirelles nos achismos dessa vida aí. Simbora! Curiosidade, assim, quais são as coisas que vocês, na época de fundamentalismo pesado, assim, vocês veem como é coisa do demônio? O que são coisas do demônio? Funk. Absolutamente tudo. Tudo é do demônio, até o momento que alguém disser que pode entrar na igreja. Porque já foi bateria, já foi guitarra, já foi verdade. shorts, já foi calça jeans, já foi futebol, já foi rádio, já foi TV. A gente consegue elencar praticamente todas as coisas são do demônio, até alguém transformar em gospel. E aí, Você lembra quando fez sucesso no Brasil as calças coloridas? Lá com Restart e tal? lembro, eu era líder de adolescentes. Eu lembro da pastora da minha igreja falar isso aqui. Atenção, mulheres! Cuidado com essas calças aí coloridas. Eu fiquei, oxi, do nada. Do mesmo jeito que... É porque Até pra eu entender, né? Às vezes eu tô fazendo merda também. a gente cria Deus à nossa imagem e semelhança. Sim. É isso. Tipo, você vai ver que você pegar meu pai e perguntar pra ele o que Deus aprova, vai ser, e o que ele aprova, você vai ver que é exatamente igual. As coisas que meu pai sempre achou errado, o Deus que ele acredita agora também. Tem um comentário a respeito. Diga. Cara, pode parecer uma parada massa. Mas assim, o Thiago tá falando uma parada que você fala, legal. Mas isso é profundamente filosófico. Recuperando aqui a filosofia, a tradição da filosofia e fazendo um merchan. No meu curso Marx e Religião, a gente fala isso na segunda aula, em especial. Então, mas tem um filósofo alemão, que é o Ludwig Feuerbach. E aí ele é um dos caras que mais influenciaram Marx na crítica da religião. E aí ele falava isso, que o grande lance da crítica da religião é que quando você fala de Deus, do divino, do transcendente, você não está falando dessa coisa do além. É a projeção dos seres humanos para o infinito de suas potencialidades, sejam boas ou ruins. Então ele fala, para você lidar com o mundo de maneira mais segura, você projeta para o infinito, né? Tipo, para o além. Então pega uma coisa muito boa dos seres humanos, joga para o infinito e eleva ao máximo de potência que der, essa é a divindade. Ele fala, então quando você olhar para a divindade, na verdade você está falando das pessoas. E aí ele tem até um trechinho de um livro lá que ele fala assim, que toda teologia, na verdade, é uma antropologia, que, tipo, na real, todo estudo ou discurso sobre Deus é um discurso sobre os seres humanos. Então, aquilo que um alemão chama de Deus, na verdade, é o que os alemães pensam a respeito de Deus. Aquilo que os gregos chamavam de Deus, de divindade, é aquilo que os gregos tinham como divindade e projetavam seus desejos, seus sonhos e tal. E eu sou bem a favor de usar essa crítica aí pra gente trabalhar hoje, viu? Do mesmo jeito que o Thiago tá fazendo. Então, o Deus de Bolsonaro, o Deus de Trump, é a projeção deles, de suas potencialidades, sejam elas boas ou ruins, pro além, e aí o projeto, na verdade, é a cara deles. É a criação da imagem e semelhança. Eu sou muito nessa linha aí. Eu acho que é bem útil olhar a religião desse ponto de vista aí. Não é à toa que vimos várias igrejas fazendo a arminha, né? Opa! Deus armado. A galera acolhe. O diabo é a mesma coisa. Tudo que as pessoas não gostam é do demônio. Por exemplo, Umbanda, religião de matriz africana. Tudo do demônio. Eu tinha medo de chegar perto de alguém que era da Umbanda. Quando eu sabia que alguém era da Umbanda, eu nem chegava perto, que eu ficava, cara, a pessoa tá com... essa religião é satânica, esse pessoal aí tá recebendo demônios, tá ligado? Tanto é que as entidades da Umbanda, por exemplo, na igreja, são nomes de demônios pra igreja. Por exemplo, o Exu Caveira é o Exu da morte, que mata pessoas, que leva pessoas para caminhos ruins. E a igreja fala isso, que o Exu é esse negócio. É uma forma de prejudicar... Pomba gira para a igreja é o demônio que faz as pessoas terem os pecados sexuais. Tá é quase como se fosse assim, uma forma de você... Se a gente aplicar o mesmo princípio que o Thiago tava falando, né, de você demonizar aquilo que você não gosta, projetar para o infinito, será que a gente pode dizer... Aí eu estou fazendo um questionamento aqui aleatório. Achismo, tanto achismo, opinologia praticada a partir do nada, mas quando o cara faz isso, de dizer que uma determinada entidade de outra religião, uma determinada figura religiosa, né, de outro grupo, é o demônio a ser combatido, será que, no fundo, na real, do mesmo jeito que a gente projeta Deus, a gente não está... E, na verdade, a gente está projetando a gente. Quando culpa o outro é porque você não quer eliminar outra pessoa? Provavelmente. Você tá ligado? Até porque no Velho Testamento, a ordem de Deus no Velho Testamento era elimina vários povos aí mesmo, né? E é uma projeção curiosa, né? Então, tipo,
não é quando o cara fala, não, é minha liberdade de chamar o outro lá de demônio, não é isso, é tua liberdade de demonizar a pessoa, não só a fé da pessoa. Como é que você desmembra uma coisa da outra? Até porque é ao demonizar e desumanizar que você cria um ambiente perfeito pra hostilizar. Porque se você acredita que aquela pessoa é um ser humano, que é parecido com você, é mais difícil você cometer umas maldades. Agora, se você desumaniza, aí você parte pra afinal de contas, ele é um indivíduo inferior, né? Pode chutar, pode quebrar. Você quebrar até o espaço sagrado do outro, essa parada toda, isso aí é tenso. Você manter uma concorrência, né? Do tipo, Sim. eu Pepsi demonizo a Coca-Cola pra eu conseguir me vingar nesse mercado. Sim. E aí, mano, assim, então tudo que naturalmente eles já não gostam, ou que vai contra, ou que questiona qualquer preceito deles é demônio. O próprio questionamento é o demônio. A minha professora da escola dominical, quando eu falei aquilo, quando eu perguntei pra ela, isso, falei, pô, se as pessoas que não sabem que é pecado, né, não vão pro inferno porque não sabem, por que tu tá me falando? Ela falou pra mim, esse questionamento, quem tá te botando esse questionamento na sua mente é o diabo. Porque cabeça vazia, Sim, então tudo né, que é a não... oficina do demônio. Também tem Essa argumentação ela é muito boa. Se você tá fazendo uma parada e você não sabe que é pecado, tá tudo bem, por que você tá avisando pra pessoa que é pecado? Deixa ela de boa, que ela tá salva. Não é? Eu já vi até umas tirinhas disso, né? Dos indígenas com a chegada dos cristãos, né? Perguntando, peraí, se eu não sabia que era pecado, então eu não ia eu ia pro céu direto? Não tinha isso? Pô, o que você me contou então? Eu queria saber disso, não, né? Tudo isso, que as pessoas não gostam, aí é que eles não gostam, aí eu vou colocar aqui como se fosse o demônio. E as coisas que claramente, né, são coisas que o diabo defenderia, tipo, homossexuais vão pro inferno só por serem homossexuais. Aí não, como eu também acho que o homossexual não é um ser humano de fato, endossado. então Deus também acha, tá ligado? Tipo um algoritmo, né, que vai te endossar. Mas aí tem uma parada que eu acho que é importante a gente destacar, mano. Não sei o que você pensa a respeito. Mas assim, hoje rola uma parada que é um pouco delicada, que é você culpabilizar o fundamentalismo religioso por questões que são estruturais da sociedade brasileira. Homofobia, patriarcado, machismo, racismo, não é só por causa da religião. É que essa religião tá muito bem adequada com a parada que tá 300 anos comendo solto aí. Faz Então, sentido. tipo, falar, é por causa da igreja. Não, antes de igreja já era uma cultura extremamente homofóbica, pô. É só pegar o que você tem de novela, de comédia que tinha antes na TV aberta, zoando a personagem afeminada, zoando uma personagem assim, assado. Tem a ver com uma parada que já tá muito incrustada na gente. Nossa sociedade é homofóbica. As ofensas que a gente usa, elas são muito homofóbicas. Os adjetivos, as paradas que a gente tem são uma parada dessa, assim. É machista pra caramba, é racista pra caramba. Então, o fundamentalismo religioso realmente joga um papel hoje importante, mas é uma parada estrutural que também se reflete na igreja. E não que é uma parada da igreja que tá indo pra fora, tá ligado? De fato. Pelo menos na nossa terrinha aqui. Até porque, se para pensar, historicamente, as sociedades, religiosas ou não, sempre foram machistas, né? Não sei se todas, mas a cristã, ela tem um dom incrível de praticar a homofobia, o patriarcado, essa parada toda. Então, não sei como é que vai a linha aí. Isso. Mas você já se questionou, você que questiona bastante, por que as coisas são desse jeito? Do tipo assim, por que calça jeans tem que ser usada na piscina? Sei lá, essas porras assim. Por que não poderia usar o corpo e entendi, porque você é um questionador. Aí você falou, porra, caralho, acabou a luz aqui. Acho que a gente não pode continuar esse programa. Atenção. É o inimigo. O inimigo se levanta, ou é Deus frustrando seus planos aí. Ó, a energia. Eu tô falando. Então, esse programa ele não pode ser Já é o continuado. terceiro podcast que eu vou esse mês, que acaba a luz no meio em algum momento. Ah, que Já é o bacana. terceiro. Mas tava chovendo. Mas Hoje tava aqui, tendo irmão, temporal. aqui não para. Aqui não para. Aqui não para. Aqui a gente é forte. Aqui a gente é... Eu vou ia falar uma besteira aqui. Não, pô. Vamos lá. Porque você é um questionador, beleza. Aí você questionou o anti, né? Que falou assim, peraí, cara, eu tô olhando aqui falando, porra, não faz sentido esse negócio de gay ir pro inferno. Porque não faz o menor sentido. É um cara que gosta de outro cara e tal. Mas você já questionou também o fato de, porra, falam que não pode ouvir música rock. Sim. Será que faz sentido? E faz sentido também. Você chegou aí pra esse caminho? Pro outro caminho? Sim, mas não consegui ver sentido. Nessas proibições não tem nenhum sentido. É só pra manter a pessoa numa vida de seita mesmo. As coisas que na época que eu era ateu radical eu não entendi, pra mim era todo mundo que tá na igreja é burro, a pessoa acredita que existe céu porque é burro. Hoje, e depois desse período que eu passo a olhar mais assim, deixa eu tentar entender como funciona. A questão da fé eu entendo porque que as pessoas
acreditam que existe um céu. E pra mim antes era só burrice. É burrice acreditar. É desespero, mano. A maior parte da galera que tá em igreja é gente pobre, gente da classe trabalhadora, gente que tá se fudendo todo dia, que trabalha, e não melhora, estuda, aí você vê que a vida não melhora, e vai tentando, e tem pastor pedindo dinheiro, e quanto pra pagar, não tem dinheiro pra comprar as coisas pro filho. A vida aqui é uma bosta pra essa galera. Então, tipo assim, é desespero de tipo, alguém fala, ó, tem uma vida melhor lá, hein? Então a pessoa, porra, então existe um lugar bom, então? Porra, isso aqui é foda, né? Porque se a gente chegasse num estado de desesperança, de que não tem mais nada por vir, só nos restaria duas coisas, né? Ficar revoltos aqui, né? Ou desistir de tudo. E de certo modo, eu já tenho até visto um movimento de certas figuras do marketing digital que são ricos e milionários, que consequentemente eles expõem as ideias da classe rica e milionária de que essas liberdades mínimas que o povo tem, seja de ir pra igreja, seja de carnaval, isso é literalmente assim, ó, é a migalha que precisa pra esse povo não se revoltar contra a gente. É real, não, mas é isso mesmo. E eu acho que tem um duplo jogo nesse negócio. É a migalha, porque por que você vai exigir aqui algo que diz que é só lá? Eu fiz até um react uma vez, cara, que era assim, eu botei o título da thumb, Comunismo só no céu. Que é basicamente o que a igreja faz. Não, igualdade, direito de você viver, saúde para todo mundo, ausência de doença, nessa parada toda essa escatologia, né, visão de fim de mundo, de fim de tempo. No céu vai ser bom, aqui não. Então nem tenta aqui. Nem tenta, só deixa lá. Eu falo, o comunismo para eles não é ruim. O comunismo aqui é ruim. Os caras estão sonhando que, tipo, eu quero esse paraíso, tá ligado? Aí fala, não, mas quem tenta fazer o paraíso na Terra faz o inferno, que é uma coisa que nem é crente que fala. Um filósofo chamado Karl Popper falou que quem tenta o céu na Terra faz o inferno. Que é um jeito fácil de você dizer para as pessoas desistirem, porque se o utópico é impossível, então você nem tenta. Só que eu não sei se vocês já pensaram, e eu vou fazer uma provocaçãozinha massa, que a gente só aprende o que é possível quando você descobre o que é impossível, mano. Então você tem que fazer esse teste. Tá ligado? Sem esse teste, você não tem como descobrir o que dá pra fazer. Exato. Então você sonha com o que dá pra fazer e vai, tipo, vamos trabalhando pra ver o que a gente quer. Agora, luta pela melhor vida pro meu filho, pra minha filha, pro filho do meu vizinho, pra filha do meu vizinho, pra uma próxima geração e tal. Se a gente tá preocupado nessa dinâmica, a gente tá querendo cuidar da vida das pessoas. Só que quando você descobre que você não faz isso sozinho, você fala, pô, tem que mudar pra galera. Então bora pra cima. Então, joguei umas informações. Porque minha vida aqui... Porra, nessa do teste, até os crentes testam, pô. O Silas Malafaia não tem um DVD chamado ETs. Porra, como é que é? ETs... Eu sempre esqueço o nome. Extraterrestres, homossexualismo, drogas, cartel do colombiano e sei lá. Porra, o cara fez uma build de Twitter muito boa lá em 1990 já. Nossa, maluquice. Aquilo ali é doideira. Que é uma bosta, tá ligado? Então, tipo, eu pego 3 horas de ônibus todo dia, trabalho de segunda a segunda e não sei o quê. Então, é o desespero, tá ligado? É a falta de uma vida minimamente boa aqui que faz as pessoas acreditarem lá, saca? Então, hoje eu já consigo ver o porquê de algumas coisas. Mas essas proibiçõezinhas, essas coisinhas, essas besteiras, não pode Tipo, ouvir tatuagem música. não pode. Isso é só pra manter seita mesmo. E aí, Bruno? Tatuagem pode ou não pode? Deus tá respondido. Deus está feliz ou triste com tantos tatuados? Eu acho que, na verdade, Deus tá começando a ficar triste. Porque o diferente hoje é o não tatuado. Pô, é verdade, né? Aí ele fala, pô, gente, hoje o diferente é não tá tatuado, pô. Agora eu tenho uma provocação aqui, Bruno. E se a gente falasse para as pessoas que Jesus é tatuado, o que elas achariam? Rapaz, elas achariam uma blasfêmia porque não leram a Bíblia. Criaram uma regra pra você mostrar quem adere a essa regra? É mais a questão do controle também, eu acho. A questão do controle, de falar assim, ó, a gente realmente controla cada passo, tem que controlar cada passo da vida dessas pessoas. Se elas saem por aí se tatuando, ouvindo música de fora, elas recebem influências culturais de fora. Tá, saca? aí eu vou te fazer uma pergunta bem delicada. Tu tem medo, você que já passou por isso, e agora você, pelo que eu tô vendo, você tá, digamos, sóbrio, né, nessa questão toda há 6 anos. Tá sóbrio, ótimo. O cara foi pro Religiosos Anônimos. Religiosos Anônimos. 6 anos. Com 6 anos você tá nisso. É muito recente, perto de uma recente vida pra de caralho. 20, 26, né, que você falou.
São 25, você tá com Assim, 31. eu parei de acreditar, eu percebi que eu não acreditava em nada com 24, mas fiquei na igreja até os 26. Então, tudo bem, mas de 24, foram 2 anos de É que limbo. eu sou péssimo de matemática, tu vê que o negócio de número aí já vai Não, dar mas é errado. foda que assim, cara, esses seus 2 anos devem ter sido a pior época da tua Pior vida. época da minha vida. Porque Sim, você tá indo, tipo, e você... foi a época que eu comecei a fazer stand-up ainda. Eu comecei ali E você pros fazia 25. stand-up. Quer dizer, Dos você... 25 pro 26 que eu comecei a fazer stand-up. Cara, você tava muito perdido, que você tava fazendo Muito, stand-up e de manhã indo pra igreja. Isso, e à noite sem acreditar em nada. Só pra, tipo assim, não ter pessoas na minha vida. Porque, pô, você precisa de pessoas na sua vida, de amigos, Sim, de gente sim, pra conversar, sim, senão você sim, fica sim. maluco, tá ligado? Sim, claro. Então, meus amigos da igreja estavam lá ainda, eles não iam sair. igual Não eu iam pro queria stand-up sair. te ver? Não, eu também. Que Não, na ambiente de verdade eles droga. foram, na verdade eles iam. Porque por isso que a gente eu sou amigo deles até hoje, que eles nunca foram, apesar de ter sido criados, eles foram criados por famílias não tão radicais quanto a minha. Se eu não Tá. tivesse sido criado num ambiente tão radical, talvez não, com certeza eu estava na igreja até hoje. Assim. Eu era evangélico povo, até hoje. Eu acho que meio que essa é a minha experiência, talvez. Que a minha casa teve um processo de transformação no núcleo familiar e na comunidade também, mas especialmente no núcleo familiar, que foi de liberalização durante a minha vida. E aí hoje eu ainda mantenho minha fé, mantenho minha prática religiosa, apesar da dificuldade de ir à igreja, uma dificuldade danada, por ver umas paradas bem doidas que a gente continua realizando por aí. Mas isso, quando o Thiago falou isso aí uma vez num podcast lá, outro, eu falei, pô, é isso, eu consegui desfrutar uma parte boa da religiosidade, que foi a ausência desse controle total. E aí eu tinha muito camarada que era muito, muito controlado. Eu fui muito na minha infância e comecinho de adolescência. Depois fui progressistando, vamos dizer assim. E aí foi mais fácil de lidar com algumas coisas. Mas se tivesse sido direto só, eu acho que eu já tinha surtado, posto fogo em tudo, literalmente. Saí quebrando tudo e já não tava nem afim de olhar pra cara de ninguém. Mas ficar longe da comunidade é ruim, cara. Desde que eu saí da comunidade, que eu cresci, foi muito duro um período. Porque todos os meus amigos eram de lá, né? Todo mundo que eu tinha de contato era de lá. Toda a rede da vida inteira era de lá. E aí é duro. Não sei se aconteceu isso contigo, mas comigo foi embaçado. Sim. Eu tive sorte, de certo modo, porque eu consegui, com relativamente pouco tempo, começar a fazer coisas de internet. Eu comecei a conhecer outras pessoas. E também foi na época que eu fui morar sozinho. Então, eu me ajudou por quê? Eu sou filho do meio de 2 irmãs. Eu tenho uma irmã mais nova e uma mais velha. A gente era pobre, então eu nunca tive um quarto pra mim. Então eu nunca tive privacidade. Quando eu fui morar sozinho, foi quando eu comecei a ter privacidade. Então eu adorava ficar sozinho, porque eu parava e eu posso escrever minhas coisas, eu posso ter meu tempo aqui, pensando em vários nada. Isso me ajudou muito. Mas claro que também eu também senti isso, principalmente quando chega ali nos domingos, né, que é o dia que você tava normalmente na igreja, você bate uma bad, você fica, tô aqui fazendo vários nada, né, é meio foda, é sofrido. Pra mim foi mais reduzido, mas ainda assim foi, não ignoro não. Eu inclusive entendo que muita gente que não saiu na época que eu saí, porque eu sabia que era pesado, mano, a pessoa tá ali num círculo social e de repente sair e ficar do nada, sem nada pra fazer, é foda mesmo. É duro, pô. Teria minha fé em Deus até hoje, e acreditar que Jesus ia voltar até hoje, mas foi por causa do radicalismo que eu vim, assim, que me fez Então, ter tanto... aí onde eu ia te perguntar, vamos lá, 2 anos de limbo, esquece, Sim. e os outros 4 anos, assim, que foi os 4 anos de Thiago se livrou, Sim. certo? E nesses 4 anos, curiosamente, é o tempo que você tá explodido aí, né? Sim, sim. Você começou a fazer vídeo, pelo que eu me lembro, foi na pandemia, talvez? Foi um pouquinho depois, foi em 2000. Tava rolando a pandemia, foi tipo 2021. O meu primeiro vídeo eu postei em novembro de 2021. Ou seja, você, assim que sai desse lugar, você se solta, você se liberta. Sim. O que passa na tua cabeça, assim, naquele momento? É tipo, não vou medir mais consequências sobre os meus atos, sabe? Sim. Não é nem que eu não vou medir consequências, que eu meço bastante na internet, que você tá ligado como é que é. Sim. Cada palavrinha que você fala, alguém pode tirar. Mas você é muito mais, digamos, ostensivo, né, do que algumas pessoas que trabalham no banco. Entendeu o que eu quero dizer? Sim. Pra mim foi mais uma parada de... Tanto o stand-up em si, foi muito um negócio de... Eu não vou fazer mais nada da minha vida que eu não goste de fato. Sabe o que você parece? Você parece aquela mulher que separou, velho. Mas é isso, é exatamente Sacou? isso. E A fala, mulher que quer saber- apanhou do marido a vida inteira, e um Sim. dia ela percebe... E ela fala, eu sou gostosa pra caralho. E tô apanhando, meu marido é um filho da puta, Isso. tá sendo tóxico comigo a vida inteira, vou viver agora, tá ligado? E aí ela percebe que existe um mundo. Mas é exatamente isso, velho. Aí ela, Era mais fácil só ter dito, você saiu de uma situação de abuso, né? Exatamente. Essa comparação ficou meio ruim.
Porque assim, eu entendo que. E isso não acontece só em igreja, eu diria até que. Pô, até em meio de empresa acontece que é. Você, às vezes, você tem talento, você se percebe como alguém talentoso em alguma área, mas aquela pessoa que quer exercer um controle sobre você, ela vai sempre dizer assim, calma, não é tão assim, não é tão assim. E de repente você é talentoso porque você tá aqui com a gente, em outro lugar você não teria esse reconhecimento. E aí você sai, e aí você percebe que, não, porra, eu tenho nada assim, porra. Né? Então acho que é bem nessa linha, mais ou menos. Não sei se você já. Acho que sim. Eu tive experiência de trampo em que eu achava que eu era refém do trampo. Porque se eu não tivesse nesse trampo, eu não ia ter outra possibilidade. Especialmente primeiro emprego, às vezes rola isso. Sim. E aí depois você sai e descobre no mundo que existiam outras possibilidades de trabalho, também seria valorizado. Você fala, não é que os caras se aproveitaram de mim, dizendo que eu não ia conseguir ser contratado por ninguém? Inclusive, o que me motivou a sair da igreja que eu frequentava foi, um dia eu tava assim, orando, pensando, eu pensei assim, mano, vai que eu morro, sei lá, o mundo acaba, eu chego lá no dia do juízo final, aí fala assim, porra, Deus, sofri pra cacete naquela igreja. Aí ele vai e fala assim, mas quem te obrigou a ficar lá mesmo? Não tinha só ela, tinha trocentas outras. Eu fiquei pensando nisso e falei, pô, tá certo, eu tô sofrendo aqui pra quê mesmo? Foi a minha motivação. Divina inspiração? Fica aí a questão. Sigam o testemunho do irmão Chocolate. Ela separa, ela fala, vou fazer uma tatuagem, quer saber? Foda-se, vou curtir a vida. E sai. Essa tatuagem que eu fiz Vou fazer uma franja. Dia que eu decidi, vou meter o pé da igreja, vou meter o pé do trampo, tudo que eu tô fazendo pra fazer, vou fazer comédia. Qual que é? Que é essa aqui do Coringa ou de cima? Essa aqui, que é da nota. Que alguns arrombados falam que é Jesus de bandana, eu fico bem puto. Mas é a mulher do Real. Do Real, né? E tá escrito em Gold We Trust. Uhum. E aí essa foi pra marcar esse dia, que realmente eu entrei, quando eu saio, eu falei, cara, nem que eu vire morador de rua, nem que eu vire mendigo, me foda muito por só fazer o que eu quero da vida, mas eu vou fazer. Nada vai me prender mais, assim. Então, tipo... Comentáriozinho importante, que só aproveitando o gancho que o Thiago deu, que todo momento de doutrinação comunista, eu aproveito. Todo momento de doutrinação marxista a gente aproveita. Em Gold Me Trust, se você pega a sua nota agora, se você tiver ainda no período dos maias, e você tem nota de papel na sua mão, você pega lá na carteira, olha na nota e vê o que está escrito lá. Tá? Se você pega uma nota de dólar, tá lá, em Deus nós confiamos, o nosso Deus seja glorificado, louvor a Deus, alguma coisa assim. Sempre tem uma Deus seja louvado. Deus seja louvado, é isso aí. Deus seja louvado. Ou seja, na nota do dinheiro tá escrito isso. Só maluquice. Tem um livro de um camaradinha barbudo, profeta do século XIX, Karl Marx, que é um livro de rascunho pro capital, chama Grundrisse, pá. E aí lá ele fala uma parada muito massa. Ele fala assim, o dinheiro, sendo um servo da mercadoria, do mundo das mercadorias, não se contentou em ser servo, mas se fez Deus e Senhor sobre o mundo das mercadorias. Para quem é crente de verdade, leu a Bíblia, já percebeu que isso aí é uma inversão do texto de Filipenses, que é Jesus sendo Deus não quis ser Deus, mas se fez servo dos homens. Aí ele fala que o dinheiro, sendo servo do mundo das mercadorias, se fez Deus e Senhor. Marx disse que o dinheiro era o anticristo? Foi isso mesmo? É um Deus falso que tá ali? Pois é. É massa, porque é uma crítica a isso mesmo. Ao dinheiro funcionando como o Senhor sobre as nossas vidas. Teu dia, tua vida é paga em dinheiro, mano. Tu tá decidindo sobre sua vida e circulação do dinheiro. Isso é doideira. Sobre o que o Thiago falou aí, de ter saído da igreja e fez uma tatuagem, essa coisa toda, eu lembro que quando eu conheci a internet, as possibilidades, eu sempre quis fazer algo na internet, sempre olhando pra internet como eu tenho aqui a possibilidade de eu, de repente, usar os meus talentos pra ganhar uma grana. Eu sempre pensei nisso, cara, assim, desde que eu saquei. Mesmo trabalhando em TV, eu via, principalmente por trabalhar em TV, eu via que as oportunidades estavam muito ligadas literalmente a quem você conhecia. E mesmo na TV é um ambiente muito cerceado. Então, por mais que eu quisesse fazer algo legal, a TV vai dizer, não, aqui nós queremos programa na porta da delegacia. Eu quero esse troço aqui. E eu já sabia que a galera não ganhava uma boa grana, eu falava, pô, não quero isso. Quando eu saí da TV e fui morar sozinho, eu fiz a seguinte conta, cálculo na minha cabeça. Eu falei assim, mano, se eu fosse fazer um curso superior agora, de qualquer curso, eu levaria 4 anos pra me formar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 4 anos da minha vida pra eu tentar fazer as coisas que eu quero agora que eu posso, que eu sou adulto, que eu pago as minhas contas. Vou tentar durante 4 anos, que era basicamente investir na internet. Vou tentar durante 4 anos. Se não der certo, beleza. Não deu certo. Na verdade, deu muito errado, meu irmão. Foi 4, foi 5, deu muito errado. Só mostrar pra vocês que a vida não é tão poética assim como muitas vezes querem acreditar, não. Que a gente pode dar certo, pode, mas pode dar errado pra caralho.
Por isso, Chocolate, por isso, você que está acompanhando esse corte, faça o Chocolégio, em que o Chocolate ensina todo o Exatamente. caminho da pedra para você poder produzir conteúdos, e especialmente se você é pobre lascado que nem a gente, para não cair nessas armadilhas aí. Fica a dica aí, o merchan. Exatamente. Até no meu trampo, tipo assim, é real mesmo. Às vezes alguém me manda, faz react de fulano. Eu fico, não achei legal essa porra não. Apesar eu sei que vai me dar view, mas não quero fazer não. Não faço, mesmo, hoje, assim. Então isso... É isso que eu ia falar, cara, que louco, né? Porque a gente tá falando no fundo sobre cabeça. Sim. Esse papo todo aqui é sobre mentalização. Tipo, você ligou tua cabeça num lugar que antigamente ligavam pra você. Antigamente as pessoas botavam. É quase como um remédio, né? Sim, sim. Isso que é pra perigoso, caralho. às vezes, tomar remédio, porque você não vive a essência, tu tá lá meio anestesiado. E aí, Psicológico você tá falando. Hã? Remédio psicológico. psicológico, pelo amor de Sim, Deus. sim. Não pode, na igreja também não pode, tá? Usar remédio, eles são totalmente contra usar remédio pra tratar depressão, ansiedade. Eu tomo remédio pra depressão. Depressão é demônio? Aí, não sei, mas o Thiago foi ligeiro, porque o Meirelles estava falando uma groselha do tamanho do planeta, que não toma remédio, e o Thiago, eu tomo remédio. Segura a onda aí. Meu caso, possivelmente por ter tido tanto trauma na igreja, né? O meu psiquiatra falou, você vai ter que tomar remédio isso para a vida inteira. Sim. E pra mim, ok. Mas é uma química que você precisa. É uma Sim, coisa. também. Não é tipo, tô tomando remédio por alto. Não, sim. Mas Você- a igreja é contra em todos os casos. Até quando eu comecei a medicar, eu ouvia dentro da minha casa falar, não, tomar remédio porque isso é falta de Deus apenas. Peraí, mas até. Isso é curioso, né, Bruno? Porque assim, é uma evolução. Porque essas mesmas igrejas não vão dar esse mesmo conselho caso alguém esteja com febre, né? Vai tomar dipirona, né? Pra quê? Mas é que tem esse lance, né? Porque como é uma parada que tem a ver com o que a gente chama de mente, mental, porque mesmo quando a gente fala mental, a gente não pensa no cérebro, na organização do corpo, a gente pensa quase que separando corpo e alma, tá ligado? Você substitui alma por mente. E na cabeça nossa tradicional religiosa, a gente também faz essas separações. Então se o cara não tá legal, porque a cabeça tá meio longe, tá acontecendo um bagulho, tal, não sei o que lá, tá em depressão, ou tá com ansiedade, ou tem hipocondria que nem eu, precisa tomar remédio às vezes, aquela coisa toda. Quando você tem esses negócios, a igreja trata como se fosse um problema da alma. E aí é Deus que cuida da alma, né? Então fica fácil. É um passinho pro camarada tentar dizer que a culpa tá em outro lugar. Aí a febre, tudo bem, porque a febre é do corpo. Mas, meu irmão, você acha que você tá onde? Onde é que você acha que você tá? Então, façam terapia, vão no psicólogo, no psicanalista, no psiquiatra, vai no SUS, utilize o CAPS, é importante. CAPS AD. O cara tá gripado, ele pode tomar um remédio? Pode, mas se for problema de saúde mental, não. Aí eles são Entendi, contra. tudo que é coisa de saúde mental, ele É o diabo, é a falta de Deus, a pessoa tá dando espaço pro diabo entrar e tal. tipo, depressão é diabo. Sim, pra agradar da igreja, sim. Claro que eu tenho que explicar sempre, porque senão eu falo, tá falando que todos os evangélicos são assim. Não, galera, óbvio que não. Sim, está deixando Mas claro a maioria é. E mesmo vocês que me odeiam, vocês sabem que é verdade. A igreja fala que não pode, que é Deus, a pessoa tem que buscar Deus pra tirar a tristeza, Sim. pra depressão, é só isso, né? Uma pessoa triste. E aí a pergunta que eu ia falar é o seguinte, você é muito louco, porque você, por ser essa mulher casada que apanhava do marido, fazendo a minha analogia aqui, você sendo essa mulher casada que apanhava do marido e de repente você tá agora, quer saber, cara, vou pro carnaval de rua, vou curtir pra caralho, você também não se... É a Ana Hickman, né, cara? A Ana Hickman tá dando em cima. perfeito. Tá dando em cima do. Você é Ana Hickman. Esse golpe, essa foi boa. A piada aí foi boa. Aí encaixou o negócio. Agora o outro, um ri com o cara fala, apanhava. Pô, mano, não rola. Foi do Edu Guedes, que era brother. Com certeza ela devia achar ele lindo e gostoso a vida inteira. Mas o Edu Guedes, ele foi na época, tipo Como é o nome daquele outro brother que é muito idealizado aí? O cara que é louro? Pô, eu acho... Como é que é o nome dele, meu Deus do céu? O Chat, lembra? Chat! Salva a gente! Você lembra do nome do cara aí também que é idealizado? O marido da Fernanda Lima. Lembra o nome da mulher do cara, mas eu lembro do cara agora. Você vê que a gente não considera ele tanto assim. Tem programa no GNT. Rodrigo Hilbert, lembrou, chefe? Isso. Mas aqui, vou dizer um negócio pra vocês. Eu considero, e vou jogar aqui, que o Seu Jorge é muito mais embaçado e talentoso do que o Rodrigo Hilbert. Esse homem Seu Jorge falar no seu ouvido. atua com a voz maravilhosa, Aquela o cara voz. é lindo e pior ainda,
Eu fiquei sabendo que ele cozinha bem pra caramba. Salgados e doces. Quer dizer, esse maluco, ele tem tudo. Ele é um homem perfeito. Ele mandava no seu ouvidinho assim, ó. Vai no cabeleireiro. Você, Já era. Já é. Porra, inclusive, eu aconselho vocês, tem um podcast do Mano Brown, episódio com o Seu Jorge e com um outro camarada chamado Jefferson, que ele é diretor de novela da Globo. Mano, o Seu Jorge conta a história dele, é brilhante, meu amigo. Ele falando como ele se fudeu pra tentar a carreira artística. E ele falava que a mãe dele era preocupada, e ele falou que a mãe dele queria que ele fosse cobrador de ônibus, ele odiava a possibilidade de ser cobrador de ônibus. É muito bom, cara. Veja esse episódio, é bom pra cacete. Mas, porra, Mano Brown. Mas o lance é, o Edu Guedes aí, ele era, tal qual o Rodrigo Hilbert, um sex symbol quando ele surgiu. Porque é um homem branco bonito que cozinhava e tal. Tanto que na época ele casou com a Eliana, pô. Né? Casou, namorou, uma coisa assim. Real, caraca. Lembrando do passado. Não, Gico. Então, não é muito difícil pra dona Ana Hickman, que tava ali há muito tempo, ficar com o camarada agora que tá solteiro. Fora que, pelos vídeos que a gente via na internet aí do ex dela, o homem era um babaca. Pra ser Ela domingo, se livrou. Né? Está salva. Deve estar bomba. Que benção. Porque tava com babaca, agora que o babaca foi embora, Sim. tá Ela tá ligado? feliz. Ela tá podendo viver as paradas, saca? Então é basicamente isso. Então, mas todos os amigos ou amigas meus assim, que eu conheço, assim, tipo assim, amigo meu, casado há 40 anos, o cara separa, eu até tenho uma piada que eu falo isso, a mulher quando ela separa, ela volta a 10 anos da idade mental, o homem 4.650 anos, o cara vira um maluco, né, e às vezes ele comete excessos. Já cometi bastante, quando É nessa isso. saída eu cometi bastante. O que tu acha que tu fez Cara, de... porque assim, quando você percebe que você viveu 24 anos sem ter vivido de fato, sem ter conhecido coisas de fato, você quer conhecer todas de uma vez. E aí você acha que você precisa fazer coisas. Nem que eu fui embalada umas 6 vezes seguida. Não. Aí uma vez eu peguei e falei em voz alta com meus amigos assim. Balada é ambiente insalubre, meu irmão. Se tu não é jovem, só jovem vai em balada, mano. Cara, nem eu, quando era jovem, gostava de balada, e não é nem porque eu era crente, não. É porque realmente eu gosto de trocar ideia. E jovem só permanece na balada sob o efeito de entorpecentes. Porque, ó, eu de uns anos pra cá, fui muito em balada por causa do meu trabalho. Fazer vídeo de festa de atlética. Eu via cada cena do o jovem bêbado, passando vergonha, vomitando, que eu ficava, caralho, mano, isso aqui é um negócio muito desgramado. Não. Eu nasci com o espírito velho, eu não conseguia participar. E eu não sei dançar também, que aí é um ato ruim meu, que eu preciso aprender a dançar, mas não sei, então não rolava. Mano, eu acho uma merda balada, assim, porque não dá pra. Tem que ficar conversando alto, barulho pra caralho, e eu sou. Acho que é por causa do TDAH, eu sou muito sensível a sons, assim, me atrapalha muito assim, na vida. E aí o outro pegou e falou assim: eu também não gosto, não. Aí o outro pegou, eu também não. Aí eu falei: por que a gente tá aí? Ninguém gosta. E aí eu percebi, só nesse dia eu percebi que eu tava fazendo um monte de coisa, que eu tava bebendo pra caralho só porque eu achava que, cara, precisa, porque é alguém que. Mas aí. Também foi na vida adulta, indo em balada classe média, que eu descobri também porque a galera tá embalada. Ninguém tá puro, irmão. Ah, justo. Não tem ninguém puro. Não, e assim, eu acho engraçado a descoberta. O que a gente tá fazendo aqui? Exatamente. O que vocês estão fazendo aí? Acho que se todo mundo trocar essa ideia e combinar, talvez a balada acabe. Se todo mundo combinar direitinho. Vive a vida é alguém que tem que encher a cara de cachaça mesmo. E aí depois eu falei: não é isso, mano. Não é isso. É tipo, é só. Você ainda acha que você tá se equilibrando ou você já se equilibrou? Não, já me equilibrei bastante. Já acho que já tô bem de boa. Eu acho que não. Eu faço essas análises com frequência, pra não ver se eu estou sendo Radical do outro lado, radical né? demais, sem tentar entender o outro lado. Eu ia te dar outro... Até porque não tem como eu entrar, eu ter acesso a tentar trazer gente que tá na igreja para o meu mesmo lado. Claro, que eu, cagar tudo. Se eu jogo só ódio, por isso que no canal sempre. Porque quem assiste de fato tá ligado. Eu sempre falo sobre essas paradas lá. Eu sei. Que eu tô falando aqui, que eu falo que eu odeio crente, mas o primeiro vídeo que eu fiz de crente, eu falei: ó, pra mim, eu, Thiago, na vida tem uma grande diferença entre a pessoa que é o cristão e o crente. O crente é o que eu chamo que é o filho da puta mesmo. O cristão é a pessoa que, mesmo estando na igreja, tá ligado? Ela é uma pessoa acolhedora, tá ligado? É uma pessoa que não vai ter preconceito por uma pessoa só porque ela beija outra do mesmo sexo, assim. Eu fui em podcast evangélico semana passada, tá ligado? Então, eu sempre tô olhando, me olhando. Verdade. Tá. Pra ver se eu não tô... Errando na comunicação e perdendo mais gente que poderia... dentro demais da minha própria bolha, saca? Porque fazer política é você tentar se comunicar com as pessoas que não estão na tua bolha, senão vai virar culto. Isso daqui é o que a gente tá fazendo. Porque senão eu fico dentro, se eu fizer só pra mim aqui, é só culto. Sim, aí você mesmo lado. aí Eu não tô fazendo política de fato. Aí é só ego.
Também. Aí é só seita. Também. É Foi só... o que a esquerda fez um tempo, né? Só Ou a falou direita pra ela também, mesma, mano. né? Sim, sim. Pra mim, qualquer um hoje. Como é que é? A esquerda olhou pra ela mesma? Eu não sei. Eu acho que todas elas olham pra si mesmo. Direita e Gente, esquerda. assim, e eu acho que tem coisas diferentes, né? Que uma coisa é a pregação para convertido, que é para você reforçar a ideia dentro do seu grupo, essa parada toda, que a gente, todo grupo precisa fazer isso. Pra você manter a sua ideologia, seu negócio. E outra coisa, quando você aí sim vai pro debate público e tudo mais, que você tem que buscar estratégias para trocar uma ideia com outro grupo, com gente que não tá próximo a você e tudo mais. Eu acho que a gente mistura muito essas paradas e quando você discute a esquerda, a direita, não sei o que lá, você não analisa o que tá acontecendo e qual discurso é feito em qual contexto. E esse é o lance. Quando eu tô dando. Vou trocar ideia com o meu grupo mais radicalizado, com a galera do meu partido, é um tipo de ideia. E o encontro, inclusive, funciona normalmente para você reforçar certos pontos. É diferente quando você vai fazer campanha, vai pra rua. Então, 2022 foi pra rua para trocar ideia com a galera aleatória, do ponto de vista crente, contra Bolsonaro, usando argumentos crentes. Eu não vou lá para falar, gente, eu vou conversando com o crente, pô. No centro de São Paulo, a gente fez esse rolê 2 vezes. Entre o final do primeiro turno e o segundo, a gente foi fomos 2 vezes no centro, 3 vezes aqui na Zona Sul, que era ir pra rua pra trocar ideia com a galera e tudo mais, no ponto de vista crente, contra Bolsonaro. E aí eu vou usar linguajar crente, pô. E eu vou fazer uma troca de ideia que não é do chamamento da revolução dos trabalhadores. Isso eu faço nos outros grupos. E a gente vai tentar articular. Fora que eu também acho que a galera acaba esquecendo que mesmo entre esquerda e direita, também dentro das esquerdas e direitas, existe o recorte de classe. Os caras que, por mais que seja esquerdista, mas que ele vem de uma classe média, média alta, ele também tem esses vícios da classe média alta, que em comum é de achar a classe mais baixa como uma classe inculta. E aí trata com superioridade. E normalmente é a galera que tem mais visibilidade, porque ocupa um cargo importante, porque teve uma formação escolarizada, então tem um acesso ali, fala bem, do ponto de vista do que é falar bem, né? Sei lá, eu vou dar aula num lugar, eu organizo minha linguagem para esse lugar. Então, tipo, dou aula na universidade, eu uso outro linguajar do que eu faço um React, ou do que eu dou uma aula no ensino médio pra galera. Eu tenho que saber ter essa malandragem. Se você só viveu dentro de um espaço, de um estrato social, não teve outras paradas, você não consegue fazer esse trânsito, que é o que em geral a galera faz. Quem pode viver em igreja, às vezes tem essa possibilidade de circular. Se você é da igreja de periferia, você vai para a igreja do centro, a galera da igreja do centro vai para a igreja de periferia, você começa a ter um ambiente que você aprende a falar várias línguas. E aí, tipo, quem não tem isso, sempre cresceu na classe média tradicional, sempre teve a conversinha da Vila Madalena aqui em São Paulo, que é um bairro tradicional pra galera fazer festinha, trocar essa ideia, tal, não sei o que lá. Sempre fez isso, não consegue abrir diálogo, porque não sabe nem o vocabulário da periferia, não sabe como é que você troca ideia com a galera da realidade mesmo. O cara se impressionar que, nossa, como assim falta luz com frequência na sua casa toda semana? Sim. Ou, nossa, como assim você não tem Wi-Fi e pega do gato do vizinho? Entendeu? Tipo, essas paradas assim, tem que ter noção desse negócio. E aí, Fábio, só pra manter uma parada aqui, chocolate e chat, e quem estiver acompanhando esse react, esse é o que eu aprendi antes de me radicalizar do que é ser pentecostal. É aprender a falar várias línguas, mano. E aí eu tenho que trocar ideia com vários grupos diferentes, de diferentes faixas etárias, com diferentes escolaridades, e aí você tem que aprender linguajares e jeito de se expressar com estratégias distintas. Aí você fala com todo mundo. Essa é pra crente. Hoje em dia, por isso a esquerda fez bastante de falar só pra ela. O Bolsonaro falou só para os dele, 100%. Mesma coisa, a política no Brasil é isso. Então, hoje minha cabeça é completamente diferente, assim, em relação a essas paradas. Eu sempre tento olhar para ver se eu não tô totalmente numa bolha e tentar entender como que eu faço para ir na outra galera ali, Sim, tá ligado? mas você não tem receio de talvez você voltar? O que? Daqui a pouco, sei lá, por exemplo, você tá bem pra caralho, a coisa tá indo, dá uma merda, sei lá, qualquer coisa, você fala, caralho, falta de igreja de novo. Sabe aquela cocaína que tá ali sempre... Não tem como por causa disso, porque eu saí de maneira racional. Eu não saí só pra beber, transar e usar droga. Não saí... E você, Fábio? Teria risco de uma volta? Eu acho que é mais fácil abrir uma igreja nova. sem sacanagem. Do que voltar. Porque... O que nós temos aí no universo das igrejas? A menos que você me apresente uma igreja desconhecida, a igreja nova dos ninjas de Jesus desconhecida, o que tá aí tá meio, de certo modo, loteado, né? Você tem a igreja da galáxia, você tem a igreja, as assembleias, tem as lagoinhas, tá tudo sitiado. E elas vão
exercer o mesmo modus operandi. E o pior, eu diria que é o lado ruim de estar na internet e de pesquisar essas coisas. Eu sei o que os líderes dessas igrejas fazem / falam. Não porque tá escondido, é porque tá na internet mesmo. Então eu vi a lama por trás do negócio. Não, é isso mesmo. E assim. Foi mal. Como é que eu vou me sujeitar a esse ambiente de novo? Eu acho que eu não conseguiria. Não, e tem esse lance de você saber o que rola por trás da cortina, que, pô, mano, depois de ver não tem como desver. Isso é uma parada que já era. E tem um lance que eu acho que, assim, a gente não... Pelo menos essa é a minha experiência. Eu tô compartilhando a minha experiência bem específica. Eu não consigo mais participar de um ambiente em que ele é totalmente hierarquizado, que tem monopólio da palavra, não tem espaço para debate, para troca de ideia, em que você possa discutir, dialogar, em que você tenha a maior participação nas decisões. Que, tipo, mano, não é um aparato maquinário de Estado, é uma igreja, mano. É Exato. pequeno, tá ligado? Dá pra ter uma participação mais democrática, mais igualitária, não precisa ser sobre tudo, mas trocar ideia, debater, ficar só ouvindo o mano falar e achar que ele tem o monopólio da palavra e ele vira a voz de Deus na terra, não. Mano. Então, por isso, crente, leia a Bíblia, discuta, critique, dialogue, porque é isso, eu não consigo mais esse ambiente. Tanto que o que me salvou no sentido de certa prática religiosa foi encontrar grupos de leitura comunitária mesmo, que a gente criticava, discutia, criticava o próprio texto bíblico, tá? Não é só criticava, tipo, mano, várias paradas, inclusive o próprio texto. Falava, o que é isso aqui? Maluquice é essa? Vamos entender esse negócio, vamos fazer, então... Mais diálogo, mais parada, talvez ajude. Pra mim, me ajudou, tá? De encontrar uns espaços pra quem ainda pretende manter certa fé. Isso de criticar o texto é um negócio que é usado, porque, porra, a gente lê Abraão e se pergunta, né? Não é possível que ele não entendeu que quando a mulher dele disse, vai lá e deita com a empregada, pode ir lá, ele não percebeu que era uma passiva agressividade. Não é possível. E tem outros textos melhor ainda pra isso. Tem um texto que eu quero sair... Tem um texto que eu gosto muito, mano, que eu vou falar, e você nem precisa ser crente. Você que conhece essa imagem de Jesus andando por cima da água. Ou seja, todo mundo tem essa imagem, não tem? Vai falar de Jesus andou por cima da água. Aí, depois de um tempo já lendo, criticamente, me divertindo com umas ferramentas que a gente vai aprendendo para ler a Bíblia, aí eu fui ler esse texto no livro de Marcos. E aí, essa história, ela começa na multiplicação dos pães. Ela tem uns 3, 4 capítulos até chegar a Jesus andando na água. Tem um arco, na real, um arco gigante, que é uns 3, 4 capítulos. Começa com Jesus multiplicando os pães lá, e os peixes, que todo mundo conhece. A galera come e tal, volta pra casa, aí Jesus sobe pro monte. Aí os discípulos falam, pô, a gente vai atravessar pro outro lado, Jesus, eu já encontro vocês outro dia. Aí ele começa, aí o barquinho vai lá e o pessoal foi pro meio do lago lá, sei lá. Aí Jesus, no meio da noite, falou, cansei, vou atravessar. E ele sai andando. E aí no texto diz que ele só foi atravessar, tipo, tô suave, não vou encontrar com os caras. Vou lá pro outro lado. E tá andando de boa, dá aquele salve pros caras, os caras olham e falam, que é isso? Aquele desespero, tá, não sei o que lá. Aí ele vai, entra no barco, aí os malucos viram pra ele e falam, que é isso? Não, é Jesus, Jesus. Aí o texto diz assim, e eles ficaram assustados e impressionados, porque não tinham entendido a multiplicação dos pães. Toda a cena de andar na água não tem qualquer importância. É tipo, é uma piada, meu Deus do céu. É um jogo, um recurso literário de humor pra dizer, tá vendo andar na água? Zero importância. O que importa é multiplicar pão e comida pra galera. Exato. E isso vai seguir mais 2, 3 capítulos, cara. Mas e os pães? E os peixes? Aí vai ter uma segunda multiplicação e os caras ainda discutindo, tá ligado? A cena da água, zero importância. Se for pra sair... estudando as coisas, entendendo de fato. O que eu acho muito legal do teu papo, velho, não vai rolar. o que eu acho muito legal do teu papo é que outra analogia é a galera do interior, né? Quando o cara ele sai do interior e vem pra faculdade numa cidade grande, então o cara sai de São Paulo e vai morar em Los Angeles, aquela coisa tudo, tem uma coisa de quebra de repressão. Você tem uma... Sim, porra, o cara mora no interior, com a família, tudo certinho, não sei o que, ele vem pra São Paulo, muita gente não tá preparada com a cabeça, faz muita cagada. E não é isso que ele tá endossando, é isso que eu acho que é interessante a gente falar. Sim. Mas muita gente faz cagada porque tem uma quebra, tipo, você vai... Marcão, você sai daqui e vai morar fora, vai morar na Austrália. Não, eu saí de Floripa, que é uma cidadezinha, a galera de Floripa galera do grande, intercâmbio, velho. Pequena, e 500 mil pessoas. Você vai pra Dublin, um abraço pra galera de Dublin, eu fui lá fazer show lá em Dublin, você vai fazer em breve. Fui lá fazer show em Dublin,
Maluco, é muito legal que tem uma porrada que foi de gente que foi lá pra estudar inglês, não sabe uma palavra de inglês. O cara ficava só na festa, na putaria, porque... Sim. Mas dá pra compreender. Sim, É completamente. a mãe falando, filho, você vai lá estudar inglês e tal. Chega lá, o cara fala, o quê, mano? Putaria pra cá. Exato. Não, todo mundo, um abraço, tem que ele faz o M, faz o S, tem que falar o que a porra toda. Mas E o que é foda, tipo assim, quando você passa a analisar as coisas sem quando eu passei da fase ateu furioso, eu começo a observar algumas coisas que é legal até, mesmo que a igreja faz, os crentes faz, até os crentes que eu odeio faz, que eu passei a olhar e falar, cara, beleza, isso eu quero, eu tenho isso aí, eu quero continuar carregando pra mim. Por exemplo, na igreja evangélica, se chegar lá um cara que fala assim, eu matei 10 pessoas ano passado, mas Jesus me tocou, tô arrependido, quero aceitar Jesus e não quero mais ser essa pessoa. Ninguém na igreja mais vai tratar esse cara igual um assassino. Ninguém mais. Na hora ele já olha essa pessoa como nova pessoa. por isso que a igreja tem o lado bom. Então, tem esse lado. Que até os crentes que são filho da puta que eu odeio. Desde que você continue fazendo parte dela. Porque Aí também tem o lado que tá. ruim. O lado ruim é que você também, quando você sai da igreja, meu irmão, você meio que morreu. E sabe como é o meio que morreu? É que se você tá numa comunidade evangélica, como é que os crentes se cumprimentam? Paz do Senhor, a graça e paz. Você sai da igreja, a primeira coisa que eles param de fazer é isso. Eu vivi isso de sair da igreja, aqueles irmãos lá que ficavam puxando meu saco, pararam de falar comigo. Só que quando eu saí da igreja, eu ainda, por conta da internet, eu tinha alguma influência na minha cidade, eu fazia esses jobs, então eles eventualmente me encontravam em ambientes socialmente highlight, e aí eles tinham que falar comigo. Então aquele cara que me ignorava na padaria, agora naquele ambiente da festa do empresário, vinha falar comigo, eu achava aquilo de uma falsidade. Pô, na meu caso de saída, foi saída ainda com clima de traíra, tá ligado? Não sei se é em toda comunidade que rola isso, mas você tá traindo a gente, você tá saindo. Fica aquele clima de tipo, você é traidor, mano. Você fez um negócio muito ruim, que foi embora. Você tem toda razão. A maioria deles não tem esse lado. Eles odeiam o bandido lá fora, mas se entrar lá dentro e falar que não é mais, aí eles realmente enxergam Perdoam, como outra pessoa. Não vão resgatar o passado do cara. É muito legal te conhecer assim melhor, cara, porque aí você começa a entender e justificar o que você virou. É muito interessante isso, porque você é um cara que hoje você faz análise. Análise Sim, não sim. análise, é opinião. Você é um cara muito opinativo. Vem da igreja. Sim, porque eu não podia fazer isso, então Exato. agora eu posso. Então você tá tipo, você é o diabético que pode comer doce agora. Isso, exatamente. E A aí, festa dele é opinião, pá, né? O que você não gostava de festa, cara, agora poder você... falar no vídeo do Metaforando, eu falei, irmão, vocês podem me processar o que for. Eu tô não vou caralho. parar de falar nada, porque eu fiquei 24 anos calado. É isso aí que eu falo. Não vou me calar. não tem nada de mais verdade. perigoso do que um ex-evangélico. Sim. É isso que eu chego à conclusão. Sim. Tipo, porque você quer falar tudo que tá 40 anos enrustido no teu. Então, quem tá fazendo você falar contra a igreja, de fato, é a igreja. Sim. E principalmente... Se você tivesse tido uma educação moderada, você estaria fazendo, sei lá, você seria carpinteiro hoje. Desculpa te interromper 500 vezes. Mas é verdade isso aí. Não sei o que você acha, Chocolate, mas eu acho isso um encerramento interessante até de corte. Que você tá muito reprimido e pode falar, é libertador. E aí você não consegue não mais desligar essa chave. Mano, eu preciso trocar ideia. E aí, ao mesmo tempo, é engraçado, porque o Meirelles tá falando assim, né? Pô, você gosta de dar opinião. Ele também, porque o programa é achismos, porque todo mundo quer falar. O negócio é que você tem um ambiente que te proíbe de falar. Mas quando você pode falar, trocar uma ideia, lançar uma ideia e ser reconhecido pela ideia que você teve, alguém te ouviu, não precisa nem ser ideia boa, mas te ouviu, pô, isso é maravilhoso, tá ligado? Então, na igreja você até tem uma outra possibilidade desde que você não saia do script. Quando você pode sair do script e trocar ideia abertamente, não dá pra voltar tão fácil. Não dá pra voltar.